Olá, dando continuidade à aula anterior aí, começamos a falar sobre os contrastes na industrialização na América, tá? Então a gente falou na aula anterior, né, das características da indústria nos países da América do Norte, tá? Dos Estados Unidos, Canadá e no México. Então a gente vai falar da América Central e da América do Sul. Então, primeiro vamos falar da indústria na América Central, que está na página 226, tá? É do grupo 3 do livro 1, tá? Então, tudo que eu vou falar está na descrição aí das aulas, aí vocês podem acompanhar por aí, certo? Vamos lá, primeira coisa, a América Central é uma das regiões menos desenvolvidas, tá, do continente americano. Então a gente tem a porção continental, né, da América Central, onde estão os países ali, como a Nicarágua, El Salvador, Panamá, assim por diante. E a porção insular, que são aqueles países que formam as Antilhas, ou as ilhas da América Central. Então, esses países eles serviram muito durante o período colonial como produtores e exportadores, né, de alguns insumos agrícolas e matérias-primas. E devido a essa dependência das metrópoles, às quais eles estavam ligados desde o período colonial, não foi permitido, né, uma industrialização mais cedo, tá? E o pouco que eles se industrializaram, tá, não é suficiente para manter as suas economias. São países extremamente dependentes, tá? Pois bem, como a industrialização é fraca, esses países se baseiam na produção de gêneros industriais básicos, como bens de consumo, né, não duráveis. O que são bens de consumo não duráveis? Aqueles produtos, aqueles bens do dia a dia e alguns bens de consumo duráveis, aí, como a indústria têxtil, a indústria de roupas, algum material elétrico e assim por diante. Só que a gente tem, mesmo dentro desses países da América Central, uma diferença muito grande, né? Países extremamente pobres, como é o caso do Haiti, um dos mais pobres do mundo, né? Praticamente não tem indústria. Grande parte da população acaba passando fome, e pouco que tem está nas mãos de uma minoria muito rica. E países aí como a Nicarágua, por exemplo, que é um dos países mais industrializados aí da América Central, tá? Mesmo assim, a indústria que eles têm está ligada ao setor primário da economia. De que forma? Beneficiando produtos agrícolas, setor primário, gêneros agrícolas, tá? E tendo alguma exportação desses produtos, né? Como é o caso aí, né, do café, do couro, do tabaco, do açúcar, bebidas, que eles acabam produzindo, tá? E exportando, né? Só que mesmo assim essas indústrias estão nas mãos de uma minoria. Grande parte desses países, a economia está baseada, como eu já havia falado na outra aula, né, na produção de gêneros agrícolas para exportação, que são baratos no mercado internacional. E aí eles têm que comprar, acabam tendo que comprar produtos mais tecnológicos, com uma base tecnológica maior, que custam mais caros. Então, grande parte da população acaba sendo excluída, né, desse mercado e acabam passando aí necessidades. Muitos desses países lutam e brigam já há algum tempo, algumas décadas, para tentar se modernizar, né? Mas eles são muito presos aí à questão dos Estados Unidos, como a gente já viu, aí que acaba impossibilitando, e as elites locais estão ligados aos interesses norte-americanos, impossibilitando, né, uma modernização maior, né? Porque enquanto eles servem ali de exportadores de matérias-primas baratas aí, né, e gêneros agrícolas baratos,
é o que interessa aí às grandes potências, aí, principalmente os Estados Unidos. Sempre é bom salientar que quando esses países tentaram se modernizar, né, tentaram promover alguma reforma mais ampla na sua economia e na sua questão política, de aumentar a democracia, esses países sofreram fortes golpes aí, militares, né, apoiados pelos Estados Unidos, o que impediram eles aí de se desenvolver e se manterem nessa condição. Então, resumindo, eles exportam basicamente, além dos produtos agrícolas, os produtos industrializados que eles produzem com base na agricultura, beneficiando esses produtos, como eu disse, café, couro, tabaco, açúcar e assim por diante. Ou seja, exercem alguma transformação nesses produtos e exportam. Tudo bem? Então isso é a América Central. Agora vamos para a América do Sul, que também está na página 226 aí, 227. Tá? Então a gente vai ter algumas características específicas aí na América do Sul, principalmente nos níveis de industrialização. Tá? Então nós temos alguns países na América do Sul que são mais industrializados. Brasil, grande potência industrial da América do Sul. A Argentina, o Chile e a Colômbia, que são aqueles mais industrializados. Só que se a gente comparar, por exemplo, a indústria do Brasil com a da Colômbia, a do Brasil é muito mais ampla, certo? Então, como é que se desenvolveu a industrialização desses países da América do Sul? O Brasil hoje é uma das maiores potências, né, industriais do mundo, a gente não pode esquecer isso. Tá? Nós temos uma indústria bastante forte, apesar, né, de nas últimas décadas aí, essa indústria não ter sido tão privilegiada como o setor da chamada do agronegócio. Né? Mas mesmo assim nós temos muitas indústrias ligadas ao agronegócio, né, que é chamada agroindústria. Mas como é que esse processo todo começou? Tá? Então até mais ou menos 1930, aqui no Brasil, na Argentina, tá? No Chile, mas principalmente Brasil e Argentina, nós éramos países agroexportadores. Aquilo que eu acabei de falar dos países da América Central, nós éramos assim, dependíamos de alguns produtos, né, agrícolas para poder exportar e assim mover a nossa economia, que era muito fraca. Ah, mas professor, não tinha indústria até 1930? Sim, já existiam algumas indústrias, né, principalmente no setor, né, em algumas partes do setor aí metalúrgico, mas não eram elas o carro-chefe da economia. O carro-chefe era a indústria de exportação de gêneros agrícolas. No caso do Brasil, principalmente o café, no caso da Argentina, o trigo. Então a gente ficava muito dependente da exportação desses produtos. O que aconteceu a partir de 1930? Em 1929 teve a quebra da Bolsa de Nova York, né? E os Estados Unidos e as grandes potências europeias eram os grandes compradores do nosso café. Com a quebra da Bolsa de Nova York, falência de indústrias, fábricas, desemprego, eles diminuíram drasticamente o consumo do nosso café. O que aconteceu? O café começou a se acumular, perder preço, muita gente faliu aqui em função do café, gerando uma grande crise econômica no Brasil. Foi aí que as ideias mais modernistas, começaram a tomar corpo no Brasil. É preciso modernizar o Brasil, não dá para a gente deixar o Brasil nas mãos das oligarquias agrárias aí, né? Eles estavam bons para eles do jeito que estavam, né? Eles que comandavam o país, mas a gente já tinha alguns grupos que pensavam em modernizar aí o Brasil. Tudo que eu estou falando aqui em relação ao Brasil aconteceu algo muito semelhante, por exemplo, com a Argentina, tá? E aí esses países começaram a criar infraestrutura para poder se industrializar, né? O que seria essa infraestrutura? Indústrias metalúrgicas, siderúrgicas, fornecimento de energia, construção de estradas, modernização das áreas urbanas, tá?
para atrair indústrias. Por quê? Era necessário atrair indústrias de fora porque você não tinha capital suficiente, né? A burguesia brasileira, ela não era capaz de se arriscar, né, a esse ponto, diferente daquela burguesia que a gente viu no vídeo anterior norte-americana. Ela foi lá, ela investiu, o cara, né, era o verdadeiro capitalista, ele arriscava, uma hora ele perdia, outra hora ele ganhava muito mais do que perdia, né, e aqui a gente não tinha uma burguesia forte assim, então era necessário o quê? Atrair investimentos de fora, né? Atrair indústrias que viessem participar desse processo, né, de modernização e industrialização. Tá? Então, se a gente pegar desde Getúlio Vargas, 1930, até a década de 1950, o Brasil começou a se preparar para se industrializar, né? E essa industrialização tem uma característica no Brasil, na Argentina, né? Assim como lá no México, na América do Norte, lembra que eu falei na outra aula que o Brasil era parecido? Qual é a principal característica? Vamos produzir aqui aquilo que a gente importa. A gente importava produtos básicos, como gilete, né, para tirar a barba, né, produtos de higiene, pasta de dente, todas essas coisas aí a gente acabava importando. Então vamos tentar fazer o quê? Vamos tentar produzir aqui. Então o governo ele fez o quê? Investiu nessa chamada infraestrutura, obras de energia, criou a Petrobras, né? Criou estradas, né? Para quê? Para atrair essas indústrias. Essas indústrias, portanto, acabavam vindo para o Brasil aos poucos, a partir de 1950, tá? Principalmente a automobilística e algumas do setor alimentício, tá? É importante frisar isso. Né, grandes indústrias de nome internacional, por isso multinacionais ou transnacionais, como são conhecidas hoje, porque superam as fronteiras dos seus próprios países, tá? E elas começaram a vir para cá, tá? Elas vieram para cá em busca do quê? Primeiro, um potencial mercado consumidor. Segundo, mão de obra bem mais barata, né, do que nos países de origem. Isso foi muito importante a gente compreender, né? E matérias-primas baratas e proximidade com as matérias-primas, tá? Então não precisava pegar a matéria-prima daqui para produzir no país deles. Vamos lá instalar a indústria lá, próximo dessas áreas onde a gente tem matérias-primas, já que o governo criou a infraestrutura para transporte interno dessas matérias-primas, né? E vamos, né, produzir nesses países, tá? Então esse processo de industrialização do Brasil, da Argentina, né, e do México principalmente esses três países, né, ele é conhecido como substituição de importações. Então vieram para cá indústrias de bens de consumo, duráveis e não duráveis, né? E as indústrias de base, tá? Indústrias de base é aquela que é a base, siderúrgica principalmente, a princípio do governo, hoje foram privatizadas, que era a base para as outras funcionarem, né? O que nós somos fracos hoje em dia? Nós somos fracos em indústrias de gêneros intermediários, né, que são aquelas indústrias que produzem para outras indústrias, tá? A gente tem aqui, mas ela não é tão forte como nos países mais desenvolvidos aí, tá? Indústrias de máquinas, equipamentos, ferramentas. Então, se a gente for ver as indústrias no Brasil, elas precisam importar muito esse tipo de equipamento. Então essa é uma falha que houve nessa industrialização, ou não houve interesse das indústrias, que é justamente das indústrias multinacionais se instalarem aqui, né? Porque já produziam tecnologias lá. Isso é importante a gente entender para compreender o processo aí da América do Sul. Pois bem, tá? A gente tem a presença marcante de empresas multinacionais no Brasil, assim como outros países. Tem uma indústria muito diversificada,
A gente produz praticamente de tudo. Infelizmente, a gente teve uma abertura econômica que não controlou muito isso, né? E muitas empresas brasileiras acabaram deixando de produzir algumas coisas que hoje nós importamos, né? Alguns bens de consumo aí, principalmente da China, como todo mundo conhece aí. Tá? Já sabe que faz parte do nosso cotidiano. Tá? Na Argentina, né? A Argentina também entrou nesse mesmo processo, que é o período conhecido na Argentina como o processo do desenvolvimentismo, assim como no Brasil também. Tá? E no que a indústria argentina se baseia? Também na produção de automóveis, né, eletrodomésticos, e principalmente materiais de autopeças, peças para construção de produtos, né? Então muitos produtos, às vezes muitos automóveis, né, fabricados aqui no Brasil acabam tendo peças que vêm da Argentina, tá? Teve um período aí, devido aos acordos do Mercosul, aí o Brasil, alguns automóveis que eram produzidos na Argentina eram importados aqui pelo Brasil. Mas é muito comum você ver hoje automóveis sendo produzidos com peças que vêm da Argentina, mesmo que a indústria esteja instalada aqui no Brasil. A chamada globalização, né? Onde você apaga, cancela essas diferenças de fronteira, baixa impostos, forma blocos econômicos, né, para que essas indústrias possam exercer esse tipo de atividade. Um outro setor muito importante na Argentina é o setor da indústria alimentícia, né? Então, a indústria alimentícia é aquela que pega os produtos agrícolas, pecuários e transforma esses produtos de alguma forma, né, e exporta para outros países ou consome mesmo dentro desse país. A gente tem a carne argentina, né, que é famosa, né, assim como lá no Uruguai, que não é tão industrializado, mas tem uma economia muito ligada, né, a pouca indústria que tem, é essa questão da agropecuária, agroindústria, certo? Então, eles acabam exportando muita carne já processada, cortada, transformada em algum alimento aí. Então, essa indústria alimentícia também é muito importante na Argentina. O Chile, que é uma potência aí também, do ponto de vista industrial, está mais ligado à questão da mineração, olha lá, no setor primário da economia. Então, você tem lá a indústria, né, ligada ao setor primário, nem tanto à agricultura, no caso do Chile, mas principalmente ligada à questão da mineração, que são as principais indústrias aí. Lembrando que o Chile é um grande produtor, exportador de cobre, prata, que é utilizado nos vários tipos de indústrias aí. Certo? A Colômbia é uma indústria também ligada ao setor alimentício, não é tão forte como os outros países, tá? Mas também, os demais países da América do Sul possuem uma industrialização incipiente, tá? Não muito forte. Se a gente pegar a Venezuela, por exemplo, a Venezuela depende basicamente da indústria petroquímica, né? Ela não tem os outros tipos de indústria, né? E ela precisa importar muita coisa. Então, tudo que acontece no setor do petróleo afeta diretamente a economia da Venezuela, assim como o café, né? Tudo que ocorria no Brasil aí no início do século XX afetava a nossa economia em relação à flutuação do preço do café. Isso acontece com o petróleo na Venezuela. O Equador também depende muito da questão do petróleo, né? E os outros países são países mais ligados à agricultura, também não conseguiram se modernizar, né? Olha o Paraguai, né? Ele tem a economia voltada aí a gêneros agropecuários aí, e é o setor terciário aí que também toma conta da economia, né? Mas mais o setor do comércio, né? Importa e exporta produtos aí, como a gente bem conhece o Paraguai. Tudo bem? Então é isso aí, essas são as principais características aí. É bom a gente ter essa característica, essa ideia de que nosso processo de industrialização aqui foi
muito tardio em relação aos países europeus e aos Estados Unidos, praticamente aí, quase que 200 anos de diferença para o início da industrialização, e isso acaba explicando muita coisa aí em relação ao nosso papel aí na economia mundial, que hoje é globalizada. Tá certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau aí. Se cuidem.